E agora, gente, nós vamos tratar de um assunto interessante para você conhecer mais ainda sobre a sua saúde, especialmente a saúde dos pequenos aí. A primavera, ela faz aumentar a incidência de algumas doenças. Então, é preciso ficar atento para proteger principalmente os pequeninos aí, as nossas crianças. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Mônica Itabaiana, que é professora de pós-graduação em Medicina e Pediatria. Doutora Mônica, bom dia. Bom dia. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutora, a gente falando aí sobre a primavera, a gente já pensa nesse clima gostoso aí, a gente saindo ali do inverno, já com a expectativa do verão, a primavera para nós muito acentuada, assim, né? Aqueles tempos malucos. Mas também ela provoca alguns tipos de doenças que são mais características, né? Tem alguns vírus, né, que gostam dessa época, né? E também a gente está mais... Assim como a gente gosta, eles também gostam. Eles também gostam. E a gente está mais aberto para sair, para as piscinas, tomar sorvete, né? E depois até de um tempo de reclusão, né? Exatamente, a gente fica doido para sair. Então tem os vírus dessa época, assim como tem os vírus do inverno. Nessa época, principalmente, vem a a escarlatina, que é uma bactéria. Aí tem essas doenças, nós vamos falar sobre elas ali, mas deixa eu só me matar uma curiosidade aqui. Sobre essa questão da primavera, esse tempo onde as flores ali desabrocham, tudo, tem essa questão também do pólen ali, algo que provoca também aquelas doenças que são mais características e mais alérgicas, assim? Isso tem a ver? Tem a ver. As doenças sazonais devido ao pólen mesmo. O pólen vai causar conjuntivite alérgica, é a principal alergia, mas também vai causar asma, rinite, bronquite, tudo alérgico. Agora então, doutora, para a gente mostrar para o pessoal de casa, é importante a gente observar ali, essas doenças. A primeira que a gente pode colocar aí, eu gostaria que só falasse para a gente a forma aí do contágio, como é a doença e tudo, que é a roséola. Roséola. A roséola é uma doença infantil, né, de 6 meses a 6 anos. Ela é viral, é contágio pelo contato mesmo, gotículas da saliva, né? E ela é uma doença bem benigna, febre uns 3, 4 dias, depois aparece uma erupção e some. Não temos vacina, mas os contatos, para evitar, principalmente não ter contato com muita gente, que é exatamente não sair muito de casa, lavar a mão, né? Usar álcool gel nas mãos. E hoje, quando a senhora fala que é uma doença bem infantil, assim, a gente observa também a questão da... os meninos também estão mais cedo ainda nas escolas, né? Estão indo já bebezinhos. Então, isso também ajuda também na proliferação. Proliferação, né? Criança na escola pega muita virose mesmo, muitas doenças, e essa é uma delas. Mas essa não tem nenhuma, vamos dizer assim... Não é de dar complicação, pneumonia, outras doenças. É uma doença geralmente benigna, né? Dá febre, dá erupção e acaba. Então, dá e passa, tá tudo certinho. Outra que a gente pode falar que é a escarlatina. A escarlatina já é uma doença bacteriana que a escarlatina, na verdade, é uma amigdalite pelo estreptococo e que você tem uma reação alérgica a ela que dá uma erupção no corpo. Que são essas manchas avermelhadas ali que a gente vê ali no monitor, né? Exatamente. Isso. E às vezes dá até mais, dá ao corpo todo, tá? É uma infecção bacteriana, tem que tomar antibiótico, geralmente a penicilina que a gente entra, né? E... tranquilo também. E o tempo dela, assim, de desenvolvimento, dos estágios dela ali é o quê? Uma semana? Normalmente uma semana. Às vezes você detecta a dor de garganta pela escarlatina. Aparece a erupção, a febre alta e a erupção. E você vai olhar, examinar, a garganta tem placas e é o estreptococo. Algumas coisas, às vezes é mais difícil, porque às vezes a garganta não chega a ter placas, mas você tem que dar o diagnóstico ao estreptococo e tem que tratar. E então já entra também, aí já é o antibiótico. Já em cima, até porque a febre é a primeira que aparece. É a primeira que aparece, então exatamente. Aí já o antipirético ali e já caminha nisso aí. Agora, outra doença característica aí da primavera também, a gente pode colocar que é a varicela ou catapora. Catapora, isso. Isso aí no nosso tempo é catapora, varicela. Sabia que chamava varicela, Fininho?
Sabia, Jéssica, que chamava varicela? Sabia, ô Brunão? Ô, Guigui, sabia? Aí, ó, a turma aqui no estúdio nem sabia que ela chamava varicela. Mas a catapora, como todos conhecem, né, doutora? A varicela ou catapora é uma doença típica dessa época, né? E é o quê? É febre, aquela parece com erupções bolhosas, tipo umas bolinhas d'água, né? E essas bolinhas d'água se rompem, dão umas crostas. E o que acontece? Tem vacina, que eu acho que é muito importante. A vacinação é das coisas da medicina que mais a gente usa e previne. E o Brasil, a gente sabe que é uma referência também no seu calendário de vacinação. Então, Exatamente. A gente pode lançar a mão aí desse artifício o tempo todo, né? O tempo todo. Tem na rede pública, né? Está dentro da tetraviral. Hoje em dia tem a tetraviral, que é a tríplice, mais a varicela, que é a catapora. Né? Qual que é o ano período? de 3 meses que vai tomar essa vacina. Quando começa a primeira Começa a tomar dose? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, a primeira dose, a primeira vez. Isso. Né? Aí depois... a catapora só tem um reforço que varia, hoje em dia, varia no governo, acho que eles estão dando com 4 anos, na rede particular toma com 2 anos, mais ou menos. Toma um pouco antecedente. Agora, a gente tem que lembrar que a catapora, que a varicela, não tinha no serviço público há uns anos atrás. Então, as crianças maiores têm que ver se tomaram ou então ir na rede particular para tomar ela. Então, Por é quê? importante que as crianças, então... Isso vem de quando para cá, quem foi Pois incluído no eu calendário acho público? que... Aí eu não tenho certeza, mas uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então, vamos dizer, uma criança que hoje já tem 7, 4, 8, 9 anos... É sempre bom essa ver. possivelmente não deve ter tomado pela rede pública. Ou então tomou só a primeira dose e não tomou a segunda, que eles não então davam precisa a segunda desse reforço. Então papai e mamãe precisa estar olhar. atento a esse calendário aí para fazer Exatamente. ou a primeira dose, caso necessário, ou o reforço. Exatamente. Né? E se for o caso, ainda que procure a rede particular. Porque essas erupções que dão ali, aquelas bolinhas que dão, até foi ilustrado ali na nossa tela ali, qual é o tratamento ali delas? Local? Assim? É local. Local, você geralmente, o que tem que evitar é o prurido, que é a coceira, né? Que você vai coçar e vai ferir, dar aquelas marcas, né? Que antigamente davam, né? Então, a gente vai passar uma pasta d'água mesmo, dá banho, passa com pasta d'água. A gente, às vezes, passa uma rifocina para não contaminar e dá uma coisa, algum remédio para não coçar. Geralmente, a gente dá um antihistamínico, um antialérgico. Um antialérgico. Para minimizar esse efeito da coceira, para a criança não cutucar ali, e aí ter um dos problemas é infeccionar, né? Agora, um dos problemas também é que dá dentro dos olhos, pode dar dentro da conjuntivite, pode dar um problema, dá dentro da boca, dá nas regiões, nas mucosas, né? Então, antigamente era muito comum, aí passava aquelas outras era as aquelas 4, receitas caseiras, né? Mas é a própria pasta d'água que a gente está falando, né? A rifocina, que você dilui. A pasta d'água é muito antiga, é uma receita caseira mesmo. É uma receita caseira que já ficou aí, o tempo está trazendo aí junto. Outra que é muito comum, aí já vai mais pelo trato respiratório, que é a rinite alérgica, né? Mas antes, vamos falar da rinite então, mas antes dessa, depois a gente tem que falar as outras viroses que vêm junto com a varicela, que é o sarampo, a rubéola. Podemos falar delas primeiro? Então aí, ó, vamos voltar, vamos falar então desse sarampo, da rubéola, aí, vamos acrescentar ali a catapora, ali, a varicela. Porque exatamente essa vacina, a tetraviral, que vai tomar com 3 anos, com 1 ano e 3 meses, é as 4, né? É a rubéola, o sarampo, a varicela e a cachumba. Todas 4 são doenças da primavera, né? A cachumba agora, recentemente, voltou com força. O ano passado nós tivemos um surto muito grande. Que andou sumido. E aí o ano passado, ou retrasado, foi um surto muito grande mesmo. E a cachumba pode trazer problemas tipo a meningite, né? Problemas de testículo, de infertilidade, etc. Né? A cachumba é o quê? Uma doença viral que acomete as glândulas sublinguais. Eu estou errada.
Não, dá tranquilo, gente. As glândulas da parótida, que é principalmente aquela do pescoço, que incha, né? Que é o que provoca aquele estado, assim, né? Vai estar meio grandão assim, né? Dói para engolir e incha o pescoço, né? E essa daí também, da cachumba, está incluída aí no nessa calendário. Nessa vacina de 1 ano e 3 meses. Aí tem a cachumba, a rubéola já é uma doença viral também, que dá febre, né? E depois você empola o corpo todo. É uma doença já mais adulto, adolescente, que é normalmente benigna e que o problema é acometer grávida, porque pode levar a má formação fetal. E a última é o sarampo, né? Que é muito comum. Que é febre, coriza, espirro, tosse, né? Aí vem a erupção. Aí a gente vê os meninos aí. Agora, algo que é importante a gente sempre salientar, não é, doutora? Aqui, por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós tivemos, assim, várias ações da Secretaria de Saúde para promoção ali dessas campanhas da vacinação. Aí, ó, vai até tal dia, não alcançou o percentual, estendeu por mais um tempo. E isso é importante. Então, isso é importante, muito importante o povo ir, as pessoas irem. Eu vejo que às vezes ficam até com preguiça, há má informação, há pessoas que têm medo de vacina, né? Há uma campanha, coisa, mas a gente, as vacinas são... E tem o outro lado também, né, doutora, que é aquela questão os pais das crianças hoje não viveram isso. Exatamente. Então, né? Talvez hoje eles perderam o medo, né? Perderam o medo. Não, isso aí não, isso aí já foi erradicado, isso aí já não existe mais. E não foi erradicado. Enquanto não se erradicar no mundo inteiro, não erradicou. Porque às vezes erradicou aqui, mas aí uma pessoa lá, num outro país, traz a doença, né? Aí, como muitos não tomaram vacina, dá aquele surto. Por exemplo, tivemos um tempo atrás também da polio, né? Da polio. Aqui tinha resolvido o problema, mas depois voltou, naturalmente, porque algum lugar do mundo trouxe de volta e pegou alguém aí que estava sem aí essa tem prevenção. vários que não vacinaram, esqueceram, vai alastrando, né? Agora, então, doutora, para a gente poder falar, agora nós vamos lá para as alergias, né? Para as alergias. Rinite alérgica. Aí nós podemos falar do grupo todo alérgico, que a rinite, a conjuntivite, a asma, são todas alérgicas ao pólen, né? Dessas, a principal que mais dá é a conjuntivite. A conjuntivite alérgica. O pólen, o problema... E no Brasil, a gente não tem tanto, a gente tem mais na região sul. Por quê? Porque é um tipo de pólen que dá mais, né? Mais frequente. E esse tipo de pólen tem mais na região sul, porque são plantas vindas da Europa, são tipo gramas. Não é nem grama, é gramas e feno, tipo feno, entendeu? É um pólen muito fino, muito pequeno, ele voa rápido, o vento espalha ele mais. Enquanto que o pólen, por exemplo, das flores, é um pólen mais grande, ele precisa que o passarinho carregue. Esse pólen não. Então, essas doenças alérgicas ao pólen, que são sazonais da primavera, ocorrem mais da região sul. Um pouco sul também de São Paulo, sul de Minas, é o mais comum. Agora, a pessoa pode ficar alérgica lá e ir para outros estados, então é mais raro, e ter alguma coisa que muita quantidade, muito pequena, ainda vai ter sintoma. Mas a conjuntivite alérgica é a mais importante. Tá. Agora, só sobre a rinite alérgica lá, o que deve ser feito? Por exemplo, a mamãe ali que está vendo que o filho está acometido dessa rinite e esse é um tempo propício, qual deve ser, assim, a principal medida que uma casa deve gerar para essa criança? Seria os cuidados da rinite alérgica à poeira e um pouco à pólen, mas mais a poeira, que seria antes de varrer, passar um pano molhado, tirar a poeira com um pano molhado, tá? Evitar tapete, carpete, cortina, tudo que vai acumular esse tipo de poeira. Brinquedos de pelúcia, limpar bem a casa, encapar colchão, travesseiro, porque no colchão e no travesseiro é o lugar que mais se acumula, tanto os ácaros quanto os pólens que vier voar vão acumular. Então, você põe uma capa que elas são impermeáveis, são próprias, ali vai passar um pano molhado todo dia, sem problema, né? Então, esses são os principais cuidados.
E no caso, por exemplo, de uma crise, assim, dessa rinite, assim, aí entra também já com um antialérgico? Aí vai entrar com antialérgicos, que são os antihistamínicos. Aí existe antihistamínico, corticoides, os montelukast. Aí conforme o caso, aí tem a idade, a o que personalidade. se pode fazer em casa, assim, sem uma indicação médica, é limpar os olhos, né, com água boricada, com soro bastante, limpar bastante. Aí já no caso da conjuntivite. Da conjuntivite. Né? No nariz, é soro fisiológico mesmo. Soro, lavar. só para limpar. Só para limpar. Porque na hora que você limpa, você tira aqueles pólens e aqueles ácaros que estão grudados ali nos cílios e aí eles vão dar menos alergia, só por isso. E quanto à conjuntivite, especialmente também, doutora, aí, claro, nos primeiros sintomas ali, aquela vermelhidão característica, né? Talvez fica ali aquela... vermelho, coça. E começa aquela remelinha ali, né? Pode dar remela também, dá menos, mas é coceira, prurido, vermelhidão e é importante, geralmente são bilaterais, por exemplo, você diferenciar de uma conjuntivite bacteriana, que geralmente pode ser unilateral, né, e tem mais remela, a bacteriana, mas também pode dar. E é importante, por exemplo, a mamãe ou o papai ali não mandarem a criança ali para a escola nesse período, né, até por causa da questão do contágio, né, aos outros. Se for bacteriana, sim, mas se for alérgica, não. A doença alérgica não contagia. Mas aí, a conjuntivite por exemplo, alérgica, ela pode ir para a escola. Mas aí, ainda que ela tenha o diagnóstico preciso por exemplo, conjuntivite alérgica, talvez os outros não sabem, ficam com medo. Tem essa questão também até da estética, assim, daquele incômodo ali, tem esse outro lado também, né? Tem que estar com certeza. Mas se tiver com um atestado, alguma coisa, pode ir. A bacteriana, não. Agora, outra doença também comum aí a esse tempo da primavera aí que a gente pode colocar é a asma. Para quem tem aí dessas doenças respiratórias, a asma agora é um período delicado. Por quê, doutor? Todas é a mesma coisa, é o pólen, né? Também é o pólen? Também é o pólen, todas é o pólen. A questão de clima, assim, como que incide ou nem tanto? Não, a asma, o pior período mesmo é o inverno, porque é o tempo seco e frio, há o ácaro, que é o principal causador da asma, a asma que é aquela asma que a pessoa que tem asma o tempo todo, mais frequente, é o principal causador. O pólen é um causador sazonal, é aquela pessoa que vai ter asma sempre na primavera. E é mais comum na região sul do Brasil, não tão comum na nossa região aqui, entendeu? E também, claro, é importante ali estabelecer alguns contextos, né, para poder ajudar ali no cuidado também da asma, né? Esses quatro são as mesmas. Tudo ajuda. Essa limpeza. Limpeza, cuidado com a casa, a gente vai repassar o pano molhado. Esses cuidados são básicos para essas 4 doenças, que são basicamente a mesma coisa, só acometem órgãos um pouquinho diferentes, com sintomas também um pouquinho diferentes dentre elas. Agora, isso que você falou é muito importante. Por exemplo, natação, exercício físico, porque você vai fortalecer o pulmão, né? Desde que a pessoa consiga, né? Dentro das possibilidades dela. Mas ali na indicação, na prescrição que ela tiver ali do seu médico, do pediatra. Exatamente. A asma, às vezes, tem pessoas que têm que fazer o uso de uma medicação antes de fazer o exercício físico, para ela poder suportar. Existe alguém, assim, que assume essa característica, assim, por exemplo, da asma, nesse período só e pronto? Sim, mas aí por causa só dessa pólen. Questão do pólen. Só por causa da questão do pólen. Então tem mas pessoas que só... Não, aqui não, no sul. Mas sim. no sul Entendeu? E, por exemplo, se a gente pensar assim, mais para o norte ali, ou não, por ser mais úmido? É mais raro. Mais raro ali. É mais raro, é mais no sul. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.